Para todos vocês, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, a graça, o amor, a misericórdia, a bondade, o perdão e as bênçãos de Deus continue em vossas vidas nesse ano de 2024, até a volta de Cristo, para estarmos nas bênçãos eternas, desfrutando delas, das quais somos herdeiros, por meio da fé em Cristo. Amém, meus amados irmãos? Nesta hora, dia 1 de janeiro, estou aqui no meu trabalho, graças a Deus, iniciando o ano no trabalho, primeiro dia. Nesse momento são 8 horas e 51 minutos do dia de hoje, dia 1 de janeiro de 2024. Segunda-feira, né? Primeiro dia do ano. E nesse momento eu quero convidar você para começar o ano bem. Como é que somos bem-aventurados? Deixa eu fazer essa pergunta para você. Por que é que você acha que é bem-aventurado? Por que é que você acha que está na bênção? Qual o princípio que você entende que leva você a estar na bênção de Deus, ser bem-aventurado? Quero lhe fazer essa pergunta, né? Interrogando você, para lhe levar ao esclarecimento. Ora, como vamos aprender se não tiver questionamento para poder ser levado ao esclarecimento? É preciso questionamento para que o esclarecimento esteja ali sendo levado, não é? Naquele momento, diante daquela instrução do ensino, de dúvidas, de perguntas, é preciso a gente questionar, criticar, usar o senso crítico para a gente chegar ao conhecimento da verdade sendo esclarecido por ela, a palavra de Deus. Amém? Então, essa é a pergunta que eu faço a vocês que sempre estão assistindo os vídeos de instruções desse que vos fala, seu amigo, irmão, evangelista Wellington Ramos. Compromisso sempre em levar a palavra de Deus. Então, qual é o princípio que você tem, que você entende para ser bem-aventurado? Para estar dentro das bênçãos de Deus e da graça de Deus. Qual é o princípio que você tem no seu entendimento? Então, que esse ano de 2024 você seja bem-aventurado, agraciado pelas bênçãos de Deus, não só as bênçãos naturais desta vida, porque aprenda uma coisa aqui, as bênçãos naturais desta vida, Deus ele dá a todos, sem acepção de pessoas. Agora, as bênçãos eternas é condicional para aquele que crer em Jesus Cristo. Eis aí o princípio, eis aí, não é? O meio por onde eu sou agraciado e bem-aventurado, através da minha fé em Cristo, através da minha confiança e convicção em Cristo, estando em Cristo, vivendo devoto e praticante da palavra de Cristo, estando rendido, convertido a Cristo. Eis aí o princípio da minha vida, está na bênção de Deus, ser bem-aventurado. Cristo, o motivo da minha alegria, razão do meu viver. É Jesus, aonde eu tenho paz, aonde eu tenho felicidade, aonde eu estou em Deus, aonde a presença de Deus está em mim, quando eu estou em Cristo, sendo guiado, dirigido pela palavra dele. Amém, meus amados irmãos?
Não coloca a tua esperança, a tua alegria, a tua confiança dentro de princípios e fundamentos paralelos, contrários, outros fundamentos. Tem gente confiando na sua vida com Deus, tem gente confiando e colocando a sua esperança em Deus em outro fundamento. Ali, aqui, acolá. O princípio da minha vida com Deus é Jesus. A minha fé nele não é nenhuma outra coisa aparente nesse mundo, não. O princípio da minha vida está sendo bem-aventurada. O meio por onde eu estou em Deus, na graça dele, e ele em mim, não me visitando, habitando em mim, é por meio de Cristo. Então, nesse momento, eu quero fazer você compreender, entender isso, e se converter do entendimento errado, dos conceitos errados, da direção errada, não é? Da esperança vã, da confiança morta, que vai trazer decepção a muitos que estão confiando em uma vida com Deus, na bênção de Deus, de estar em Deus, não através de Cristo, mas através de outros méritos, meios, princípios, caminhos. Vocês estão entendendo isso? Então, nesse momento, eu quero convidar vocês para vocês entenderem isso, que é muito importante, gente. O povo precisa entender, o povo precisa compreender o valor, a importância e a exclusividade, singularidade de Jesus Cristo em nossas vidas. Vocês sabem o que é errar o alvo? Errar o alvo é a pessoa que se dirige numa vida com Deus fora da direção que Deus mostra. Errar o alvo constitui o pecado. O pecado, ele é constituído quando nós erramos o alvo. Errar o alvo é não se conduzir dentro da direção de Deus, a palavra dele. O alvo da nossa fé, o alvo da nossa esperança, o alvo da nossa confiança, o alvo da nossa alegria, o alvo da nossa certeza de estar em Deus e vida com Deus, não é nenhum outro caminho, coisas ou meios que colocam por aí, onde o povo está colocando sua fé. O alvo é Cristo. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dar essa palavra para os irmãos, instruindo, orientando, exortando os irmãos, ele vai dizer: olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Não olhe para o sacrifício que você faz, pensando que isso vai lhe dar mérito com Deus. Não é por meio da vida religiosa que você tem. Não olhe para seus usos e costumes. Isso não é mérito para a vida com Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer isso aos irmãos dentro desse sentido, para que os irmãos tivessem com a sua fé, sua confiança, sua vida de certeza em Deus, olhando para o alvo, guiado por Ele, seguindo a Ele, estando, conduzindo-se por Ele, a Ele, em Cristo. Cristo é o alvo da nossa fé. Tem muita gente aí que está se apoiando em um alicerce de areia. Está construindo, edificando sua vida de fé em Deus em um alicerce de areia. Não está na rocha. A rocha não é uma vida religiosa. A rocha não é uma vida de devoção a nenhuma igreja. A rocha não é se submeter a nenhuma ordenança, nem conjunto de doutrina de nenhum homem dentro de religião. A rocha é Jesus, a palavra dele, aonde nós temos que estar firmados e firmes, e dela não se mover, nem para a direita, nem para a esquerda, mas andar retamente, prudentemente, em tudo que a palavra nos diz. Aquilo que a palavra de Cristo não nos diz, não devemos guiar-se, seguir, dar ouvido. Porque senão, o que acontece? Vamos apostatar da fé,
perder a direção, perder o alvo, desviar do caminho. E aí, sai da esperança. É reprovado na fé. Está em maldição, no anátema. Bênção. Só quem está em Cristo, na palavra de Cristo. Não é quem está ali, aqui, acolá, fazendo isso, aquilo ou aquilo outro. Então, por que é que eu hoje, na minha vida, eu tenho esperança? Por que é que eu, na minha vida hoje, tenho confiança? Tenho certeza do meu futuro com Deus lá no céu? Por que é que hoje eu tenho a convicção da minha vida com Deus e em Deus? Por que é que hoje eu tenho alegria na minha alma da vida eterna e abundância lá no céu? Tenho essa esperança. Por que é que eu tenho isso? Não é porque eu faço isso? Não é porque eu estou ali, aqui ou acolá, para ser santo, para ser merecedor de Deus. Por que é que eu tenho fé? Por que é que eu tenho esperança? Por que é que eu tenho certeza? Por que é que eu tenho a convicção? Por que é que eu almejo e busco estar com o Senhor lá no céu? Porque o que me leva a ter essa esperança e confiança? Qual é o princípio? Onde eu estou me baseando para ter essa certeza, para ter essa esperança, para ter essa confiança? É numa religião? É na minha obra religiosa? É nos meus méritos? Nas práticas daquilo que eu faço, que eu acho que é bom, que vai impressionar a Deus? A minha confiança está em Cristo. A minha certeza está em Cristo. A minha ousadia e esperança está em Cristo. Não é no que eu faço ou deixo de fazer. Não é dentro de uma religião ou dentro de uma vida de sacrifício religioso. A minha esperança, a minha confiança, a minha certeza, a minha convicção de que eu estou em Cristo. Cristo está em mim, sendo eu templo e casa de Deus habitada por Ele, é porque Cristo é a minha esperança. Cristo é o alvo da minha fé. Eu ando guiado não por nenhum conceito religioso. Eu ando guiado pela palavra dele. A palavra de Cristo. Não adianta você crer em Jesus e não se conduzir por Ele. Não adianta você dizer que ama Jesus e está sendo devoto e praticante, não a palavra dele. Não adianta você dizer que crê em Jesus e está colocando tua fé em dogmas, em crença, em crendice, em coisas que o homem estabelece. Não adianta você dizer que está sendo guiado por Cristo e sua vida escrava, entregue como negócio, como domínio para o homem dentro do sistema religioso. Você tem que estar devoto, praticante, submisso, jurando fidelidade a Cristo pela palavra dele, pela doutrina dele. É isso que nós temos que fazer e vigiar para não apostatar da fé, saindo na direção da palavra de Cristo. Como é que o homem, o cristão, o homem que está com Deus, andando com Ele, se afasta de Deus? Não é quando ele deixa de viver os usos e costumes da religião. Não é quando ele não vai mais para a igreja, a instituição, local, onde centraliza uma vida com Deus, que diz que é ali que tem que estar para ser de Deus. Quando é que o homem se desvia de Cristo? Quando é que o homem apostata da fé? Quando é que o homem que está em Deus é reprovado da fé? Quando é? Qual é o princípio que leva o homem a se desviar da fé de Cristo? Quando ele não segue a Cristo pela direção da sua palavra. Não adianta, irmão. O mundo está vivendo aí uma vida de fé em Deus, mas qual é o princípio que eles têm? Aonde está o alicerce dessa vida de Deus que eles vivem, como se fosse indo para Deus? Não é a palavra de Cristo. Não é. Eles não são submissos à palavra. Eles não são guiados pela palavra. Eles não são formados e instruídos pela palavra de Cristo, a doutrina de Cristo. A maioria dessa multidão que vive dentro das religiões são guiados, instruídos, formados, discípulos das religiões, seguindo os preceitos dos homens e não de Deus. Logo, adoram a Deus em vão, porque não estão vivendo uma vida dentro da direção da palavra. Adorar a Deus em vão é isso. Quando você está num canto dizendo que Deus é grande, maravilhoso, mas não está com o entendimento da palavra dele.
não está sendo conduzido dentro daquilo que a palavra te orienta. Você está sendo conduzido num momento de movimento, de emocionalismo, de histerismo, de misticismo, de formalidade, de determinações de homens que estabelece, impõe e cria regras, normas, como se fosse de santidade para a vida com Deus. Você está vivendo uma vida de adoração vã, sacrifício de tolo. Se você não tiver na palavra, pela palavra, com essa fé em Cristo, não adianta dizer eu creio em Jesus, mas é discípulo da doutrina dos homens dentro da religião. Defende não o evangelho. Propaga não é o evangelho. Propaga a vida religiosa na formalidade aonde você foi ensinado na religião. Cuidado. Jesus vai dizer assim: vocês só serão verdadeiramente meus discípulos dele se vocês guardarem a palavra dele. Jesus vai dizer isso lá em João 8:31. Jesus vai dizer lá em Mateus 7: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Todos dizem Senhor, Senhor de Jesus, Ele é grande, Ele é o Senhor. Mas nem todos vão entrar no reino dos céus. Por quê? Qual o princípio pelo qual muitos não vão entrar no reino de Deus? Porque não é dizer Senhor, Senhor, é guardar a palavra dele. Dizer Senhor, Senhor, todo mundo diz, até o próprio diabo diz que é de Deus, diz que é de Jesus, enganando muitos aí. É estar na palavra dele, irmãos. Não adianta dizer que Jesus é grande, que eu sou de Deus, eu sou de Deus. O princípio para quem é de Deus ou não, o princípio para quem é de Deus ou do diabo, o princípio para quem é salvo ou perdido, o princípio para quem está na bênção ou na maldição, não é nenhuma religião ou nenhuma vida religiosa dentro de usos e costumes e de obrigação e de ordenanças impostas pelos homens que formulam crenças, dogmas, doutrinas para o povo viver como se fosse para Deus dentro dos centros exclusivos religiosos, seja qual for ele. O princípio não é esse para você ser de Deus, para você estar na bênção, para você ter o perdão e a justificação de Deus. O princípio é você crer na palavra, porque a fé ela é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. Você só vai crer verdadeiramente em Jesus Cristo quando você for trabalhado com a informação do Evangelho, e essa informação for recebida no seu interior e no seu entendimento, e aí você crê e se converter. Vai acontecer o que Jesus disse: quem crê será salvo. Quem não crê, permanece condenado. Salvação não é questão de você agora deixar de ser católico e ser evangélico, deixar de ser evangélico e ser espírita, deixar de ser bom e deixar de ser ruim e ser bonzinho agora. Salvação não é questão de você agora deixar de usar bermuda e usar calça e paletó. Salvação não é questão de você, eu não uso mais maquiagem e agora eu vivo assim para Deus. Salvação não é por esse mérito. Salvação não é porque você é da religião evangélica nem da religião católica. Salvação não é por você estar em nenhuma religião verdadeira. A salvação é por único meio, exclusivo, absoluto. Jesus, Jesus, Jesus. Fora dele não há salvação. Tem muita gente aí pregando salvação por isso, por aquilo outro, fazendo isso, cumprindo isso, obedecendo isso, estando ali, estando aqui. Salvação não é por esses métodos, nem meio, nem caminho. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Só em Jesus Cristo existe salvação, porque Salvador é Ele, acabou-se. O Salvador da tua alma não é a tua igreja. O Salvador da tua alma não é teu usos e costume, teu modo de vestir, ou de comer ou de beber. Não é isso que vai te salvar. O Salvador da tua alma não é o teu líder religioso, que determina para você cumprir e você obedece, se submetendo a ele, entregando a sua vida a domínio dele. A salvação não é por esse meio. Salvação é por meio de Cristo. Ele disse: eu vim salvar e buscar. Ele é o Salvador. Ele veio com essa finalidade.
Porque se tivesse algum outro meio de salvação, se o homem fosse salvo porque guarda o sábado, Jesus não teria vindo. Se o homem fosse salvo porque ele dá dízimo, está dentro de uma igreja, é fiel, é batizado nas águas dentro da igreja pelos homens lá que criam esses rituais como mérito para a salvação, Jesus não precisava ter vindo. Se o homem fosse salvo porque ele foi predestinado de antemão, dentro da doutrina da predestinação incondicional fatalista, Jesus não precisava ter vindo. Por que Jesus veio? Porque o homem estava perdido e era impossível para o homem se salvar ou salvar a outrem. Ele tinha que ter alguém para socorrê-lo, alguém para resgatá-lo, alguém para levantá-lo, alguém para libertá-lo, alguém para trazer a ele a esperança de uma vida livre do juízo, para não ir quando findar o labor desta vida aqui neste mundo. E esse alguém é Jesus. Ele é o Salvador da minha e da tua alma. Tem muita gente se gloriando aí que é de Deus, porque se veste assim, porque não come isso, porque não bebe isso, porque não usa isso, porque está nessa ou naquela religião. Tem muita gente aí se julgando de Deus, salvo, santo, por meio da sua vida religiosa, por meio de sua prática de usos e costumes na formalidade religiosa. Cuidado, cuidado. Aonde está a tua fé, a tua confiança? Qual é o alicerce que tu tem, a tua esperança firmada, como se uma vida com Deus, fiel a Ele ali? Qual é o alicerce que você tem a esperança da vida eterna com Deus? Qual é o alicerce? Então sabe por quê? Eu não temo mais a morte. Eu não temo o juízo. Eu não temo nenhuma situação diante de Deus. Sabe por quê? Eu não tenho incerteza no meu coração. Sabe por quê? Eu não tenho medo de maldição, eu não tenho medo de trabalho de macumba, eu não tenho medo de nenhuma coisa que possa me fazer o homem. Eu não tenho medo de nenhuma atuação de demônio, de Satanás, de espírito maligno. Sabe por que eu não tenho medo? Porque a minha convicção está em Cristo, sabendo que Ele é quem me guarda, me livra de todo mal, e o maligno não me toca, porque eu sou propriedade dele. Não sou propriedade de uma instituição religiosa e de nenhum grupo, de nenhum homem que cria a sua filosofia religiosa. Sou propriedade de Cristo, estou guardado em Cristo. Ele é o meu escudo forte, Ele é a garantia da minha salvação, Ele é a certeza da minha confiança de que eu estou em Deus e vou ser recebido por Ele. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Tem muita gente aí confiando e colocando os méritos, não em Cristo, no sacrifício que Ele fez. Eu nunca boto mérito. Eu posso fazer qualquer gesto de bondade, eu posso fazer qualquer ato de caridade, que é importante se fazer. É importante ajudar o próximo. É importante, não é, se comportar dentro de ambientes, ter pudor. É importante ter consciência daquilo que vai escandalizar ou não. É importante você se comunicar com as pessoas, ajudar, socorrer, exercer misericórdia. Mas esse não é o mérito para a salvação. Tem muita gente aí que não bebe, tem muita gente aí que não rouba, que não fuma, que não é mau caráter. Tem muita gente aí de boa índole. Tem muita gente aí que tem um caráter puro, verdadeiro. É fiel nos contratos, é fiel no casamento, não se prostitui. Tem muita gente aí assim, irmão. Sendo religioso ou não. Tem muita gente assim. Mas essas pessoas não estão em Deus. Essas pessoas não estão na bênção de Deus. Essas pessoas estão na maldição do pecado. Todas elas. Independente do que é, o que faça, o que pratica ou deixa de praticar. Independente se é crente, católico, espírita, budista, xiita, macumbeiro.
ou qualquer religião, independente se é gordo, se é magro, feio, bonito, se é rico, se é pobre, analfabeto, universitário, intelectual, independente se é grande, pequeno na sociedade, independente do que ele faz, se é um malfeitor na sociedade, ou ele é um homem de boas obras na sociedade, todos estão condenados ao inferno, merecedor da condenação, porque são pecadores. Estão em pecado. Você não é um pecador porque você peca. Você peca porque você é um pecador. O pecado está intrínseco na alma. O pecado contaminou, deformou o interior do homem. É isso que Jesus quer mudar. Tem muita gente preocupada em mudar a roupa, o exterior. A mudança de Deus é no interior, tornando o homem pecador, com a sua imagem deturpada, uma nova criatura quando ele crê em Jesus. Essa nova criatura é a restauração no seu interior, é a comunhão com Deus, é a reconciliação, é a justificação que esse homem agora vai ter diante da divindade, diante de Deus, saindo de uma situação para outra de conforto, saindo do juízo para a justificação. É isso que Cristo muda. E é essa a minha convicção, a minha alegria, a minha certeza em Jesus, porque eu tenho essa convicção. Eu não preciso que alguém me diga, você só é salvo se fizer isso, se estiver ali, se vier para aqui, se for obediente, se for fiel, se estiver praticando isso, aquilo, outro, dentro desse meio aqui ou daquele outro. Não, eu não preciso. A minha convicção com Deus, eu tenho, sabe aonde? Não é no meu intelecto, é no meu espírito, é na minha alma, porque o Espírito Santo de Deus é quem me confirma, testifica e me dá a certeza de que eu sou de Deus, filho de Deus, selado para o dia da redenção, porque isso quem garante é a minha fé em Jesus, o Espírito Santo que me sela. A garantia de que eu sou de Deus é o Espírito Santo que me sela para o dia da redenção, que me torna filho de Deus. É o Espírito Santo que me leva a crer no senhorio de Jesus Cristo, a saber que Ele é o meu Salvador. É o Espírito Santo que me dá essa certeza e confiança de que o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, eu não preciso ter mais medo nenhum. Eu tenho essa convicção pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu criei na palavra, quando eu voltei minha atenção para a palavra, quando eu deixei a palavra me direcionar no meu entendimento. Essa convicção é dada pelo Espírito Santo. Tem muita gente aí que a convicção dele está na veste dele. A convicção dele está na religião dele. Se ele não for para a religião, ele diz logo que não é mais salvo, que ele está desviado, que ele está perdido, que Deus não está mais com ele, porque a confiança dele é da religião. Ele tem que ir para a igreja para buscar a Deus. Ele tem que ir para a igreja para ter a visita de Deus. Ele tem que ir para a igreja para estar sendo de Deus. Ele tem que ir para a igreja para adorar a Deus, para receber bênção de Deus. Por quê? Porque a confiança, o alicerce dessas pessoas foi direcionado não para Jesus. Eles estão errando o alvo. É direcionado para uma instituição, para um ambiente religioso, dentro de uma vida religiosa, cumprindo a formalidade religiosa. Essa é a confiança de muitos que acham que são de Deus. A minha confiança de que eu sou de Deus, eu estou em Deus, aguardando e sendo herdeiro da promessa de Deus, é Cristo, é nele, por ele, o Espírito Santo de Deus é quem dá em mim essa alegria da verdadeira esperança do alto. Ninguém pode ter esperança de salvação se não for pelo Espírito Santo. Todo mundo pode dizer, eu sou salvo, mas a certeza e a convicção na sua alma só se tiver selado pelo Espírito Santo. Eu não falo de salvação dentro de um sermão religioso. Eu não falo de salvação porque a religião me garante isso. Eu não falo de salvação porque na religião se prega isso. Eu falo de salvação porque foi Jesus que falou que quem nele cresce não seria condenado, seria salvo, porque ele é quem salva. Sabe por que eu tenho fé, confiança e esperança em Jesus Cristo? Porque eu sei o que ele fez por mim.
E o que ele me garantiu com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu não preciso fazer boa obra para ser salvo. Eu não preciso fazer nenhum sacrifício para ser salvo. Porque o sacrifício foi feito pelo próprio Jesus. A boa obra pela qual eu sou salvo não é a minha, é a de Deus. E essa obra de Deus é Jesus. É essa obra que eu tenho que me dedicar. A obra de Deus é Jesus. Não é a minha vida de igreja. Não é a minha vida de devoção a uma igreja. A obra de Deus não é essa. A obra de Deus é Jesus. Eu me mantendo confiante e firme, guiado por Ele e pregando Ele ao mundo. Essa é a obra de Deus. O mundo precisa, não é de igreja, nem de vida religiosa, dentro de sacrifício religioso dentro de igreja. O mundo precisa de conhecimento da verdade que liberta. O mundo precisa da mensagem do Evangelho de Cristo. O mundo, as pessoas, não precisam de igrejas evangélicas. As pessoas precisam ouvir o Evangelho para crer no Evangelho, não para estar dentro de igrejas evangélicas. O mundo não precisa de igrejas evangélicas. O mundo não precisa de igrejas católicas. O mundo não precisa de religião A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, por aí vai, porque é tanta religião, é tanta igreja, é tanto homem que diz que é de Deus, mas não tem o Evangelho para esse povo. É uma vida formal, uma vida de sacrifício, de devoção religiosa para Deus. E não é esse o caminho. O mundo precisa conhecer a verdade que liberta. O mundo precisa receber o conhecimento das boas novas, a informação do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar as nossas vidas. Romanos 1,16. Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, tá? É preciso crer. Não é que você é salvo porque já foi salvo. Não é porque Jesus morreu na cruz e todo mundo já está salvo. Ele morreu para que todo aquele que nele crê seja salvo. Não pereça. Tem que crer. A fé, a salvação é gratuita, mas é condicional ao crer em Jesus. A fé, ela tem um condicional, a salvação. Não é como muitos pregam aí, não. Jesus já morreu pelo mundo. Ele morreu pelo mundo para que o mundo creia nele como única esperança que foi trazida para nós, para que a gente fosse salvo. Mas se você não quiser se render a Cristo, não crê em Jesus, vai continuar perdido. Porque tem muita gente aí crendo em Maria, como medianeira, como salvadora, como aquela que intercede por eles, como aquela que roga por eles, que dá paz, que livra do inferno. No catolicismo romano ensina isso, para o homem ser salvo. E outras coisas além. Tem muita gente crendo aí que é salvo porque guarda o dízimo, dá o dízimo, porque é batizado dentro de um cerimonial religioso dentro de igreja por homem. Tem muita gente que acha que é salvo porque guarda sábado. Tem muita gente pensando assim, porque nas igrejas evangélicas, muitas ensinam isso. Vai ver qual é o ensino da salvação que os testemunhos de Jeová têm. Qual é a convicção de salvação deles? Eles acham que são salvos porque são da religião dos testemunhos de Jeová. Vai ver qual é a convicção de salvação que os mormons têm. Os mormons são ensinados de que são salvos porque eles são mormons, da religião de Mormon. Vai ver qual é a convicção de salvação que os espíritas têm. É o karma, a boa obra. Porque eles acham que vão se salvar porque são bonzinhos. Estão fazendo reparação do seu pecado com o karma, com o sofrimento, com as boas obras, com a reencarnação. Eles são ensinados assim. Vai aprender qual é o conceito de salvação que os muçulmanos têm. Qual é o conceito de salvação que vários grupos de várias religiões têm. Agora vai aprender com Cristo. Onde está a salvação? Qual é a base, o alicerce e o princípio da salvação? É por isso que eu digo sempre a todo mundo, gente, vamos aprender de Cristo.
Seja o mais prudente. Vá buscar conhecer de Cristo o que ele ensinou, a doutrina dele. Jesus nunca dirigiu ninguém a nenhuma obra de bondade para ser salvo, a nenhuma religião como verdadeira, a nenhuma igreja como a dele. Jesus nunca ensinou ninguém a estar sendo escravo, negócio, entregando a vida a nenhuma instituição para servir dentro da hierarquia do domínio, do determinismo dos homens, que dominam o povo dentro das religiões, como se o povo estivesse ali servindo a Deus. Jesus nunca ensinou isso. Sabe por que eu creio em Jesus? Porque ele é a verdade e me orienta na verdade. E ele me ensina que nele eu tenho salvação, que eu tenho que aprender dele, eu tenho que crer nele, eu tenho que seguir a ele, tenho que ser discípulo dele, tenho que ir a ele. Ele não me ensinou nenhuma outra coisa. Olha onde está a minha convicção. Deixa eu ler aqui alguns textos para vocês. Deixa eu sentar um pouco aqui, que eu vou ler alguns textos para vocês, para mostrar aonde está a minha salvação, aonde está a minha confiança, a certeza, a convicção. Eu não preciso ir ali, aqui e acolá para eu ser de Deus. Eu sou de Deus. Eu estou na esperança da promessa de Deus. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não. Porque eu sou melhor do que aquele outro? Porque eu não vivo que nem ele? Não. Porque eu creio em Jesus. Porque diante de Deus todos estão em pecados. Faça o que fizer. Seja qual for seu nível na sociedade. O homem é um pecador. O homem está julgado e condenado ao inferno. Por merecimento, foi condenado. Pela justiça de Deus, ele vai sofrer o juízo eterno. Sabe por quê? Eu tenho confiança, não tenho medo. Tenho esperança, tenho convicção, não tenho dúvida. Porque o meu alicerce, a minha confiança está em Cristo. Olha o que Jesus me garante. Isaías capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o versículo 5 de Isaías 53. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, a caminhada dele até a morte, fomos sarados. Sabe por que eu não tenho medo do castigo, do juízo, da condenação eterna, do juízo de Deus? Porque Jesus já sofreu por mim. Jesus já sofreu o castigo que era para eu sofrer, para me garantir a paz. Sabe por quê? Eu não tenho medo da ira de Deus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Está escrito assim. Olha por que é que eu não tenho medo da ira de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. A saber, Jesus Cristo, quem nos livra da ira futura que há de vir. É por isso que eu não tenho medo da ira de Deus. O mundo está aí, né? Muitos religiosos, eita, vai vir um abalo de Deus na terra. Olha, Deus vai trazer isso. Olha, Deus está derramando a ira. Eu não estou nem aí, ó. Eu não estou nem aí com o que venha, ou o que está acontecendo, ou o que venha acontecer nesta terra. Porque eu sei que eu estou guardado no Senhor. Eu serei livre da ira de Deus. Não é porque eu sou da igreja A, B ou C, porque eu vivo a religiosidade, usos e costumes. É porque eu creio em Jesus Cristo. É Ele quem nos livra da ira futura que está por vir. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Como é bom conhecer a verdade, para você ser liberto desse engano da mentira, que tem te levado a uma vida maldita em relação à direção de Deus. Você tem que conhecer a verdade para andar verdadeiramente com Deus, para ser verdadeiramente liberto, para estar verdadeiramente na salvação. Olha, sabe por quê
Eu não vivo correndo atrás de bênção ali, aqui ou acolá, como muitos religiosos evangélicos aí, e outros também, católico, espírita, vivem atrás de bênção por meio de ritual, por meio de cerimonial, por meio de sacrifício religioso. Sabe por que eu não vivo atrás de bênção dentro de igreja, em campanha de bênção, campanha de vitória? Sabe por quê? Porque, primeiro, eu tenho consciência de que a vitória já me foi dada. Não pela minha vida de campanha de vitória, mas por Cristo Jesus. Como disse Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que eu não vivo atrás de bênção em campanha de bênção, ali, aqui e acolá? Porque a palavra de Deus me ensina, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, está no presente, ele não vai, ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não é em campanha, não é em culto de vitória, culto de bênção, em Cristo. Por isso que eu não vivo preso, porque eu fui liberto. Eu não vivo preso na mentira, no engano, desses rituais religiosos, desses cultos místicos, pagã e vã. Por isso que eu não vivo preso, nem levado por esse engano, dentro de sacrifício religioso, como mérito, meio para Deus me abençoar, como campanha, pacto, voto. Sabe por quê? Porque eu já estou na bênção. Olha o que diz a palavra de Deus, lá no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, o quinto livro da lei, Deuteronômio. Olha o que diz a palavra de Deus, no capítulo 28, versículo 1 e 2. Eu vou ler para você como está aqui, para você conhecer a Bíblia, meu irmão. Você precisa conhecer a verdade. Errais por não examinar as Escrituras. Viver aí guiado pelos homens que dizem o que é o que não é de Deus. Muita gente deixa de ser guiado pelas Escrituras para ser guiado por profeta, por meio de revelação, de profecia. Vai buscar ser dirigido por Deus, por onde Ele nos dirige é pela palavra dEle. Não é por meio de nenhuma revelação de profeta. Olha o que diz a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Todas as bênçãos que Deus tem para trazer para nós, ela vai chegar a nós. Eu não preciso buscar ela ali, aqui ou acolá, igreja A, igreja B, igreja C. A palavra de Deus diz que as bênçãos nos alcançarão. Quando? Não é quando você vai para a campanha, faz um voto, um pacto, uma campanha de marcha, campanha de porta, não. Todas estas bênçãos te alcançarão quando, olha o que diz a palavra, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Qual é a voz de Deus, hein? Eita, Deus falou forte. Como é que você diz isso? Qual é o princípio que você usa para dizer que foi Deus que falou? Tem tanta gente aí sendo enganado, levado como meninos. Meninos sendo levados por vento de doutrina. Tem tanta gente aí, irmão, seguindo Satanás, adorando a Deus em vão, sendo guiado por espíritos enganadores, apostatando da fé, vivendo o evangelho anátema, porque não são prudentes. Erram, não conhecem a Deus, nem examinam as Escrituras. Aí eu só vejo o povo dizer, eita, foi forte hoje. O culto hoje foi tremendo. Deus falou tremendamente. Olha, Deus usou o vaso. E o vaso começou a revelar, profetizar e entregar. Menino, foi fogo. Tudo meninice. Esse povo que diz isso são os mais meninos. Não conhecem nada. Não tem conhecimento nenhum, entendimento nenhum da verdade de Cristo, do Evangelho. Errais não examinando as Escrituras, porque Deus, Ele fala conosco pela palavra. O único instrumento pelo qual Deus usa para guiar a igreja é a palavra, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia, não é pelo profeta,
não é pelo pastor, não é pelo líder, pelo ancião. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. A verdade é a palavra Cristo. Eu não estou mais na velha aliança, não, onde tinha o ofício de profeta, porque a palavra ainda não tinha sido revelada por completo. O ofício de profeta hoje não existe mais. Sabe por quê? Porque hoje a revelação de Deus já está completa. Para todos ser bem-aventurado, tem que fazer o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados que ler, os que ouvem e guardam. Não é o que o profeta diz, as coisas que estão escritas neste livro. Você está entendendo isso? Aí o povo está atrás de profeta. Não porque o profeta vai falar, o profeta vai revelar. Hoje tem um vaso de Deus que vai trazer, olha, revelação. Estão fazendo aí culto profético, ó. Culto profético. Quarta-feira profética. Sexta-feira profética, meu irmão. É muita meninice, é muita bagunça, é muito cirandar do diabo no meio desse povo de Deus, que não tem conhecimento, porque perecem por falta de conhecimento. Eu acho interessante que Hebreus capítulo 1, olha o que diz a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Lá no Velho Testamento, Deus falou de várias maneiras com o povo dele, Israel. Escuta uma coisa, tá? Aprenda isso aqui. É importante você aprender isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Havendo Deus antigamente, o escritor aqui está trazendo a operação e a ação de Deus no Velho Testamento. Diz assim, aí alguém diz assim, mas Deus é o mesmo. Ei, cuidado com isso, tá? Como você está entendendo isso? Deus é o mesmo. Mas a palavra dele diz que ele estabeleceu uma nova aliança, onde foi abolido muitas coisas. E você tem que conhecer o que foi abolido, o que não é mais útil, nem válido, e nem uma direção de Deus para você seguir. Cuidado, cuidado. Vai examinar as Escrituras. Diz assim o escritor aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e a nós nos falou, nestes últimos dias, pelo Filho. Deus agora, ele veio ao homem, não foi por meio de profeta mais, não foi por meio de nenhum outro meio, foi através do Filho. Tudo que Deus ele quer que a gente conheça foi revelado por Jesus e está escrito aqui, a palavra de Deus revelando para nós o que nós precisamos conhecer. Não precisa buscar profeta ali, aqui ou acolá, para poder ter uma direção de Deus, para você ser bem-aventurado. É só você fazer o que Jesus disse. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra dele. Porque Deus agora nos revela o que nós precisamos conhecer. Não é pelo profeta A, B ou C. Foi revelado. Ele não vai revelar. Ele já revelou por meio de Jesus Cristo. Antigamente ele falou através dos profetas para os pais. O povo de Israel. E agora o escritor os Hebreus vai dizer, agora não. Nesses últimos dias. Que últimos dias são esses? Esses últimos dias começou a partir do nascimento de Cristo. Tem muita gente que não conhece isso, né? E quer colocar os últimos dias dentro de um tempo literal. Porque diz, os últimos dias já aconteceu. Não, nós estamos vivendo ainda os últimos dias. Esses últimos dias já fazem mais de 2000 anos. E de 2000 anos para cá, nós fomos falados com a voz de Deus. Deus falou conosco através do Filho, Jesus. Tudo que nós precisamos ouvir para ser salvo, chegar a Deus, estar na bênção, foi trazido por Jesus. Não é profeta mais. E nós, como pregador do Evangelho, temos que pregar o Evangelho de Cristo, o que Cristo pregou. Tanto é que Jesus vai dizer assim, vão pregar e ensinar o povo, não o que vocês querem, mas tudo o que eu vos tenho mandado,
O povo hoje está mudando o que Jesus mandou pregar. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Muitos pastores, eu me dirijo mais aos pastores, porque eu não me dirijo aos papas, aos padres, aos anciões, aos líderes de outras religiões. Porque eu falo com causa de conhecimento de onde eu vivi, dentro do sistema religioso evangélico. E muitos pastores dizem assim, como padre também. Os irmãos estão sendo rebeldes, não estão obedecendo o seu pastor. Estão sendo rebeldes a Deus. Os primeiros rebeldes são eles, os pastores, que estão mudando o que Cristo mandou ensinar. Não estão submissos a Cristo. Estão deturpando o evangelho de Cristo. Falsificam o evangelho de Cristo. Tira do povo o evangelho de Cristo. Estão adicionando, acrescentando, misturando outras coisas no evangelho. E não estão pregando o que Jesus mandou pregar. Principalmente para o homem chegar a Deus, servir a Deus, ter a salvação de Deus. Eles estão botando outros méritos, outras coisas. E olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo 28. Olha o que Jesus disse, irmão, isso é muito sério. Essa é a primeira instrução do ano de 2024. Mas aqui sim, está quentinha. Aqui sim, é Deus puro falando para você, instruindo, orientando e corrigindo você. Porque é a palavra dele que você está sendo instruído aqui. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos quando mandou eles fazer a obra de pregar o evangelho. Mateus 28, versículo 18 ao 20. E chegando Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que esse batismo aqui, que Jesus está falando, não é batismo de água, de igreja. O contexto aqui não tem nada a ver com igreja, nem com algo de igreja. E o versículo 20, olha o que Jesus vai dizer. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Rapaz, Jesus vai dizer assim, vocês ensinem o povo a guardar todas as coisas. Não é que vocês mandam, que vocês estabelecem, que vocês criam, que vocês formulam. É todas as coisas que eu tenho mandado, porque Senhor não é pastor, Senhor não é dirigente, Senhor não é nenhum líder religioso. O Senhor absoluto que a igreja tem que ser reverente, submissa, é Jesus. O cabeça da igreja é Jesus, não é nenhum pastor presidente. Nós temos que se submeter e ter fidelidade a Cristo, guardando o que Ele mandou, guardando a palavra dEle. A maioria dos pastores hoje são rebeldes, estão em rebelião, e esse povo que está sendo guiado por muitos pastores rebeldes, estão também em rebelião contra Deus. Estão indo para o juízo, igual aos seus ensinadores, igual aos seus mestres e pastores. Estão indo para o inferno porque não estão submissos a Cristo, não estão dentro da direção de Cristo, não são formados discípulos de Cristo. Jesus não mandou ensinar o que a igreja aqui ensina assim, a igreja ali ensina daquele jeito, aqui na minha igreja tem que ser assim, como tem pastores pregando isso, né? A maioria dos pastores soberbo, arrogante, autoritário, cheio de autoritarismo, querendo dominar sobre o povo. Se você vê a arrogância desses líderes nos púlpitos, e um desses falsificadores da palavra, eu vi um vídeo, um pastor dizer assim, aqui na minha igreja, quem manda sou eu, não é Jesus. Ele falou alguma coisa errada? Não. Ele falou certo. Porque aquela igreja, essas igrejas, não é de Jesus, é deles. São deles, dos pastores, os homens que levantam os seus impérios, suas instituições e, com mentira, ensinam o povo que ali é casa de Deus, que o povo tem que servir a Deus submisso a eles, ali dentro. Ele falou certo, a casa ali, a igreja ali, não é de Jesus, é dele.
Ele disse que quem manda lá é ele, quem tem mandado mesmo são eles. Jesus não é o Senhor dessas igrejas. Eles usam o nome de Cristo para enganar vocês. Porque quem manda lá, quem é o Senhor, quem é lá o soberano, é eles que estão lá sentados nas cadeiras de reis, as cadeiras de Moisés, né? Todo mundo quer a posição gloriosa. Essa posição não pertence ao homem. A posição de glória é de Cristo. E todos nós somos membros. Só há uma cabeça na igreja, que é Cristo. Não é pastor, presidente, nem nenhuma outra coisa. Então a maioria desses pastores são rebeldes, irmãos. Estão em rebelião contra Cristo. Usurparam a autoridade de Cristo. A igreja está sendo reverente a eles. Eles que estão usando de autoridade, de domínio sobre o povo. Eles não levam o povo a ser submisso a Cristo. O povo é orientado a ser submisso a eles, dentro de obrigações e deveres nas igrejas. Então a minha confiança está em Cristo. Hoje eu estou liberto. Oh glória! Fui liberto. Por quê, irmão? Porque eu conheci a verdade, irmão. Eu não estou mais preso, vivendo fardo pesado de obrigação religiosa. Como vestir isso, não pode comer isso, não pode beber isso, não pode fazer isso, não pode estar ali, não pode ir para aqui, porque tem que ir aonde o pastor determina, porque você é negócio e é propriedade desse pastor, dessa igreja, dessa instituição. Cuidado, irmão. Conheça a verdade e seja liberto. Jesus não chamou ninguém para estar servindo a ele sob a autoridade e o domínio de nenhum homem, dentro de nenhuma igreja ou religião. Então, por que é que eu tenho fé, confiança, esperança? Por que é que eu não tenho medo nem temor? Porque eu fui santificado por Cristo. Eu fui justificado por Cristo. Eu estou reconciliado com Deus por Cristo. Eu estou na promessa da vida eterna. Não irei mais à condenação. E passei da morte para a vida, porque eu criei em Jesus. Não é porque eu sou dessa ou daquela igreja. Não é porque eu faço isso ou deixo de fazer. É porque eu criei em Jesus. E eu não estou vivendo uma vida libertina no pecado, não. Eu estou vivendo uma vida em Cristo, pela palavra de Cristo. Eu só me afasto daquilo que me separa de Deus. Não é daquilo que não separa. Porque hoje o povo dentro das igrejas estão sendo orientados e obrigados a não viver isso, não viver aquilo, não fazer isso, não beber isso, não usar isso, coisas que não são pecado. E eu conheço que o meu Senhor, mestre, pastor e professor, me ensinou. Jesus disse assim: o que contamina o homem não é o que está fora, o que entra, é o que sai. Os pensamentos, as intenções, as atitudes interior. É isso que vai me levar a perder a comunhão com Deus. E eu não quero nem entrar mais nesse método de usos e costumes, porque isso aí tira você do foco. Se a gente se deter muito num assunto, a gente tem que vigiar, viu, irmãos? Nós que pregamos, temos que vigiar, para não ficar muito dentro de um assunto, dando atenção a ele, e esquecer do principal, que é levar a instrução da verdade, a instrução do evangelho. E a palavra em si vai trabalhar no entendimento da pessoa. Eu não preciso convencer ninguém de nada, não. Eu preciso só pregar a palavra. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Eu não preciso convencer o macumbeiro que a macumba é do diabo, não. Eu só preciso pregar a palavra para o macumbeiro. Mostrar o evangelho de Cristo. Eu não preciso dizer para uma pessoa que vive dentro de uma vida de embriaguez que aquilo ali vai levar ele para a ruína. Eu só preciso pregar a palavra para ele. E quem vai trabalhar no entendimento dele é a palavra. Quem entra no interior do homem é a palavra, não somos nós. Tem muita gente aí que quer mudar os outros. Sabe por que Jesus chamou os religiosos judeus da religião farisaica de sepulcro caiado? Sabia não? Vai aprender agora por quê. Quando Jesus chamou os religiosos de sepulcro caiado,
ele estava se referindo a isso que a religião ensina o povo hoje. A religião trabalha o exterior. A religião leva o homem a uma santidade com Deus no exterior. Porque só quem trabalha o interior do homem é a palavra, é o Espírito Santo, não é religião. Não é líder religioso. Enquanto a religião leva as pessoas a andar bonitinho, uma santidade aparente que parece que é mais santo do que Jesus, só no exterior, Deus está olhando do céu interior e vendo como um sepulcro caiado, bonitinho e ordenado por fora. Por dentro só tem podridão. Isso fala em relação aos pensamentos, às atitudes, ao entendimento corrompido, porque não foi transformado ainda pelo Espírito Santo, para poder estar iluminado com a luz de Deus, que é Cristo, andar por Ele. Está andando por outros conceitos, como se fosse para Deus, não por aquilo que Jesus ensinou. Então, foi nesse sentido que Jesus chamou os religiosos de sepulcro caiado, porque ele se preocupava com as vestes, com os sermões, com as orações a público, a mostrar para o povo que eram homens de Deus. Será que isso acontece hoje com esses hipócritas da religião que se denominam os ungidos, cheios de poder de Deus? Será que isso acontece hoje com a maioria dos religiosos? Jesus vai dizer: sepulcro caiado, raça de víbora, vocês percorrem a terra e o mar para fazer um discípulo. E depois que vocês fazem esse discípulo, vocês tornam ele 2 vezes mais réu do inferno do que vocês. Por isso que eu sempre digo, a religião é uma miséria. Os religiosos estão em maldição. Porque a religião priva o povo da graça de Deus. Os religiosos são os mais duros, que resistem e combatem mais contra a verdade de Deus. São os religiosos. Por isso que eu combato muito contra o sistema religioso, seja ele evangélico, católico, espírita, budista, testemunho de Jeová, mormon, seja qual for ele, qualquer conceito, qualquer filosofia que não está dentro da verdade do evangelho, é do diabo, não é de Deus. Cuidado, irmãos, cuidado. Então, nesse momento eu vou encerrar. Graças a Deus, até agora eu não fui interrompido aqui, porque eu estou no trabalho. Não fui interrompido, deu para eu seguir a sequência. E eu quero agora encerrar aproveitando. Não vou abusar da oportunidade, né? E eu quero agora encerrar agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso, iniciando, não é, o primeiro dia do ano com uma instrução maravilhosa dessa, para edificar a nossa fé, para termos o conhecimento e o entendimento esclarecido pela verdade do Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Amém? Quero mandar aqui a paz do Senhor para minha irmã Marilu Ferreira. Essa irmã é lá da cidade de Cumaru, onde eu pastoreei 1 ano nessa cidade. Marilu Ferreira, a paz do Senhor, minha irmã. Glória a Deus pela sua vida. Meu irmão Edinaldo Nogueira, sempre botando aqui comentário. Eu fui expulso de uma igreja por causa da roupa. Tem muita gente aí sendo expulso dos ambientes dos homens. Mas o povo quer ser discípulo do homem, né? O povo quer estar servindo os homens como se fosse a Deus. Não quer conhecer a verdade. E aí, ó, os homens dominam sobre o povo mesmo, irmão Edinaldo. Está aí, eu coloco vídeos aqui para o povo ver. Pastores expulsando pessoas das igrejas. Logo, essas igrejas não é de Jesus, é deles. E eles têm direito de expulsar. A igreja é dele. Quem manda é ele. O povo é submisso, dominado por ele. Eles têm que mandar mesmo. Chicote nesse povo que quer ser escravo. Chicote nesse povo ignorante que despreza o conhecimento da verdade de Deus. Chicote e fardo pesado nesse povo que não vem a Cristo para ter o fardo suave, o jugo leve. Porque esse povo quer viver no anátema, vivam. A gente sempre mostrando, sempre ensinando. E o povo preferindo ser negócio dos homens. Dentro dos ambientes
onde estão presos, escravos, dominados. A vida do povo é entregue para o sistema religioso. Quem manda na vida do povo hoje não é mais a pessoa, irmão. Tem pessoas que não têm mais domínio na sua vida. Tudo dela é o pastor. Vou perguntar se pode. Vou perguntar se o pastor deixa. Vou perguntar se o pastor permite. Tudo hoje é o pastor, é na igreja. O povo não vive mais para si. A vida do povo não é mais para a vida dele, para a família, para a social, não. É só para a igreja, 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 igreja. Que coisa, irmão. Já pensou, irmão Adinaldo? O mundo que esse povo vive, pensando que é o mundo de Deus, é o mundo do sistema religioso, preso numa bolha instituição, dominado, escravizado pela autoridade dos homens, que faz desse povo negócio. Então, chicote mesmo. O povo está lá sendo... Teve um pastor que chegou, isso, eu botei o vídeo aqui no meu Face. Esse vídeo está no Face. O pastor dizendo que se soubesse de algum irmão que não desse o dízimo, esse irmão para ele não valia nada. Era um nada. Por quê? E o povo está lá dando glória. Amém, pastor? Chicote nesse povo. Escravidão nesse povo. Fardo pesado nesse povo. Faz negócio desse povo mesmo. Quer ser escravo? Quer ser marionete dos homens? Quer ser discípulo dos homens? Então receba a maldição, pensando que estão na bênção. Porque o pastor chegar no púlpito para aquela multidão de discípulos dele e dizer assim: aquele que não der o dízimo para mim não tem valor nenhum, e o povo ainda dá glória, irmão. O povo ainda dá amém. Amém é concordar. Então você está concordando, logo você é merecedor. Quantos estão aí escravos dos homens? Negócio dos homens dentro da igreja, irmão. Você pode ver na fala. Você pode ver a arrogância desses líderes religiosos na fala deles. Eles são autoritários. Eles são dominador do povo. Eles falam de uma forma que o povo tem que olhar para eles como Deus. Portaria Castelo de Avião, bom dia. Peraí, minha filha, daqui a pouco eu ligo para tu, isso? Diga. Então você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Então o povo tem que despertar. Meu irmão Adinaldo Nogueira botou aqui um comentário que foi expulso de uma igreja por causa da roupa. Tem muitas pessoas sendo expulsas porque usa maquiagem das irmãs. Tem igreja aí que você tiver uma roupa simples, você não pode ir, irmão. Porque é um salão de moda, é um desfile de moda. É um padrão de roupa que eles botam para a pessoa. Tem que se vestir assim, tem que ser assim. A pessoa simples aqui no sentido de não ter condições de vestir vestes esplêndidas, não vai participar desse meio. Então é isso aí, meu irmão Adinaldo. Graças a Deus que o senhor saiu desse meio e o senhor foi liberto. Por quê? Porque o senhor conheceu a verdade. Deixa eu mandar também aqui a paz do Senhor para minha irmã Diaconisa Silene Santos, lá do estado de São Paulo. Olha, a nossa irmã colocou aqui: falou tudo, evangelista Wellington Ramos. Só o Senhor Jesus é a nossa salvação. É verdade. Isso, irmã. Essa é a verdade que a verdade revela. Olha que coisa linda. Agora eu filosofei. Essa é a verdade que a verdade revela. Só Jesus Cristo é a nossa salvação. Mas tem gente aí achando que tem que crer em Jesus e guardar o sábado para ser salvo. Tem gente achando que tem que crer em Jesus, mas se não tiver numa igreja não é salvo. Se não for batizado não é salvo. Ora, irmãos, vá conhecer a verdade. Quantos irmãos aí perdidos, achando que estão achados por Deus? Quantos irmãos aí estão mortos, pensando que estão vivos? Quantos irmãos aí estão achando que Deus está no meio dele e o Senhor está do lado de fora, bem longe desse ambiente, dessas congregações, dessas solenidades que o povo vive nesses ambientes chamados igreja, que diz que é casa de Deus? É uma mentira grande que o povo tem colocado na mente, porque foi aplicado neles assim, que casa de Deus é aquele ambiente. A Bíblia não ensina isso. Não tem base bíblica esse princípio de dizer que igreja é um local que o homem abre em qualquer canto e diz que ali é casa de Deus. Não tem princípio bíblico isso. Não tem base para se
trazer esse conceito de que igreja é casa de Deus. Não existe isso, o Evangelho não ensina isso. O Evangelho de Cristo, Jesus e os apóstolos, não ensinou ninguém a estar dentro de casa de Deus, irmãos. Então, minha irmã Silene Santos, obrigado pelo comentário aí também da senhora. Falou tudo. O Senhor Jesus é a nossa salvação exclusiva e singular. Amém? Então, vou encerrar por aqui agradecendo a Deus pela vida de todos os irmãos que sempre me acompanham. A minha irmã Diaconisa Silene Santos, lá de São Paulo. O meu irmão Edinaldo Nogueira, essa bênção que está sendo usada por Deus no estado de Sergipe, na cidade de Buquim, no sítio de Olho de Água. Meu irmão Fred Samorim também lá da Bahia, da cidade de Paripiranga. O meu irmão Anchieta Evangelista lá de Petrolina. E outros irmãos também, irmão Damásio, né? Que estão aí, sempre aí também, sendo um colaborador da obra do Reino de Deus, pregando o Evangelho, mostrando a verdade para o povo. Que Deus abençoe a todos nós e que venhamos cumprir o nosso dever como luz do mundo e sal da terra, que é esclarecer e levar para o povo a verdade que liberta. Essa é a missão da igreja, que somos nós. Nós não temos que estar dentro de missão de igreja alguma. Nós temos que cumprir a missão que foi nos dada como igreja. Nós somos a igreja. A missão que Jesus deu à igreja foi essa: ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A missão que Deus deu à igreja é essa. Não é estar aglomerando pessoas dentro de ambiente para viver esses cultos anátema, esses movimentos pagãos, viver misticismo, histerismo, esses movimentos baderneiros que tira a atenção do povo e tira o povo da direção da palavra. A missão da igreja não é essa. Nós, como igreja, temos que cumprir a missão que Cristo nos deu. Não dentro de igreja nenhuma, mas em Cristo, na palavra de Cristo, como membro do corpo igreja de Cristo, nós temos que cumprir a missão que foi nos dada. Pregar o evangelho, fazer discípulo para Cristo e instruir, ensinando a todos dentro daquilo que Jesus mandou. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus, todos nesta hora. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém, irmãos? Glória